Vou te fazer uma pergunta hoje. Bom dia, bom dia. Você vive ou apenas existe? Essa pergunta está relacionada em você sabe qual o seu propósito para esta vida? Muitas pessoas existem, mas poucas realmente vivem. Muitas respiram, mas poucas caminham o seu propósito. E há uma diferença profunda entre acordar todos os dias e realmente saber por que você acordou, e a maior dor de uma alma não é a falta do dinheiro, nem a ausência de pessoas, nem mesmo o sofrimento. A maior dor é viver desconectado do seu propósito para o qual você foi criado. Quando uma vida perde o alinhamento com Deus, ela continua vivendo e andando, mas sem direção. Continua lutando, mas sem fruto. Continua até orando, mas sem respostas claras. A Bíblia diz que onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29:18. E perecer aqui significa morrer fisicamente. Não exatamente morrer fisicamente, mas desperdiçar a existência espiritualmente. Deus nunca criou ninguém por um acaso. Antes que você tivesse forma no ventre de sua mãe, já havia um propósito definido para você. Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei. Jeremias 1:5. Isso significa que propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre. E alinhamento não é fazer coisas para Deus, mas caminhar exatamente naquilo que Ele planejou para você. O problema é que muitos querem propósito sem rendição a Ele, direção sem obediência a Ele, promessa sem processo. Mas o reino de Deus não funciona assim. Viver uma vida de propósito começa quando você aceita que você não é dono da sua própria vida. Jesus foi claro ao dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas 9:23. Enquanto você insiste em conduzir a própria história, o propósito permanece bloqueado. O alinhamento começa no lugar onde o ego morre. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas, mesmo dentro da igreja. Estão presentes fisicamente, mas desalinhadas espiritualmente. O coração ainda governa, a vontade própria ainda decide, e Deus continua sendo apenas um recurso para emergências, não o Senhor absoluto de suas vidas. A Bíblia mostra que todo desalinhamento começa internamente. Saul perdeu o reino não porque ele deixou de oferecer sacrifícios, mas porque deixou de obedecer por completo. A obediência é melhor do que os sacrifícios. 1 Samuel 15:22. Ele queria agradar o povo, preservar sua imagem, controlar os resultados. E toda vez que alguém escolhe agradar homens, em vez de obedecer a Deus, perde o alinhamento com Deus. E quando o alinhamento se perde, o propósito se fragmenta. A pessoa até faz coisas boas, mas fora do tempo, fora da ordem e fora da direção de Deus. Viver em propósito exige sensibilidade espiritual, exige silêncio interior para ouvir a voz de Deus acima das vozes da alma ferida, do medo, da ansiedade e das pressões externas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, João 10:27. O problema não é que Deus não fale,
é que muitos estão ocupados demais tentando sobreviver para perceber que foram chamados para viver. Quando Elias esperava Deus no vento, no terremoto, no fogo, Deus não estava ali. Ele veio na voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 e 12. O propósito se revela na intimidade e não na pressa. Alinhamento também exige rupturas. Não existe nova direção sem abandono dos velhos caminhos. Abraão só acessou a promessa quando saiu da casa do pai e da sua parentela. Gênesis 12:1. Enquanto você permanece em ambientes, vínculos e padrões que Deus já mandou deixar, o propósito não se manifesta. Muitas pessoas pedem clareza, mas resistem à obediência básica. Deus não revela o próximo passo para quem se recusa a obedecer o passo atual. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. Uma vida desalinhada sempre produz cansaço excessivo, não o cansaço do trabalho santo, mas o esgotamento da alma. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos." Mateus 11:28. Quando você vive fora do propósito, tudo pesa mais. Relações pesam, decisões pesam, responsabilidades pesam. Mas quando você entra no alinhamento, o jugo se torna suave, porque você passa a carregar apenas o que Deus designou, não o que você assumiu por medo, culpa ou carência. O propósito nunca é apenas sobre você. Toda vida alinhada se torna instrumento de Deus para os outros. Esther achava que estava apenas sobrevivendo no palácio, mas Deus a havia posicionado para um tempo específico. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Esther 4:14. Quando você entende isso, para de reclamar do lugar onde está e começa a discernir o que Deus quer fazer através de você ali. O propósito não elimina os desafios, mas dá sentido para eles. Viver alinhado também exige santidade. Não existe propósito fora da verdade. Davi perdeu o alinhamento quando cedeu à carne. E a espada nunca mais se afastou da sua casa. 2 Samuel 12:10. Deus restaura, Deus perdoa, Ele cura, mas Ele não ignora os princípios. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Santidade não é perfeição, é direção. É escolher obedecer mesmo quando isso custa. É preferir agradar a Deus do que satisfazer os desejos momentâneos. Quando uma vida em alinhamento entra nesse alinhamento, o céu confirma isso. Portas certas se abrem, desvios são fechados e até o que parecia ser atraso se revela como proteção. O Senhor firmará os passos do homem bom. Salmos 37:23. Você pode até passar por desertos, mas não anda mais perdido neles. O propósito se torna uma bússola. O Espírito Santo se torna um guia. E a paz passa a ser o termômetro das suas decisões. E no fim, viver uma vida de propósito e alinhamento é viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Não é sobre fama,
nem sobre reconhecimento, nem sobre sucesso humano. É sobre terminar a jornada ouvindo: servo bom e fiel. Mateus 25, 21. E quando isso se torna o centro, tudo se organiza ao seu redor. Deus ainda reposiciona vidas. Receba essa mensagem hoje. Deus ainda realinha histórias. É para você. Deus ainda chama pessoas cansadas, feridas e confusas para um caminho de sentido eterno. E quando você decide alinhar o coração, a mente e os passos à vontade dele, a vida deixa de ser sobre sobrevivência e se torna uma missão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, versículo 5. Essa é a mensagem do dia de hoje. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.